Algumas pessoas acham que o patrimônio é tudo. E você sabe o porquê? Porque elas acabam não enxergando além. Elas correm atrás de coisas que ficam aqui. E quando a vida acaba, simplesmente não importa qual seja o valor. Não importa o poder. No final de tudo isso, nada do que foi conquistado é seu. Olha, você não precisa viver para acumular o que não leva consigo. Claro, queremos uma vida confortável, tanto para você quanto para quem amamos, mas não se apegue tanto a isso. Você pode acabar deixando coisas importantes escapar, e você sabe o que é importante? São as histórias e memórias que ficam. Isso é eterno. Então lembre-se bem, patrimônio não é vida, a sua essência, a sua história. Isso sim. E meu amigo, isso ninguém vai apagar.